Falámos num rochedo, sacudimos o sal e o medo. Falámos de música e cinema, li o Fernando Pessoa e às vezes também fazia um poema. Cabelo, vi-lhe conchas e na boca uma pérola a brilhar. Despiu o olhar de defesa, pôs-me o mapa sobre a mesa e falou-me dessas ilhas, arquipélagos ao luar, areais estendidos contra a cegueira do mar. Esperando veleiros perdidos, esperando veleiros perdidos. Esperando veleiros perdidos, esperando veleiros perdidos, esperando veleiros perdidos. Rádio Movimento. Ao ritmo da sua vida. Olá, boa noite. Estamos para lá do arco-íris. Boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre visibilidade na comunidade LGBT e vamos ter alguns convidados aqui em estúdio que já vos vou apresentar. Tiveram com certeza a oportunidade de ver que temos aqui um logo novo. Eu vou-vos apresentar o logo e agradecer a quem o criou, foi a Karina Bertolo. Este vai ser o nosso logo novo do programa e ali temos o novo indicativo também. Vou passar para já ao Alex para ele falar das várias formas de interação aqui no programa e já voltamos para a conversa. Então, boa noite a todos. Mais uma vez o nosso programa Para Lá do Arco-Íris. E eu gostaria de informar que estamos em direto pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter e pelo Twitch. E vocês podem nos seguir, podem dar likes, podem comentar, fazer perguntas,
sugerir programas, temas, estamos abertos para ouvi-los. E, seguindo o tema de hoje, lembrar também de, ao final, se quiserem também deixar algum comentário, algo referente ao que foi dito, ao que foi comentado, que não foi... O tema foi curto devido ao tempo, então vocês podem também sugerir alguma questão e a gente pode continuar a falar um pouquinho mais. Pelas nossas redes sociais, pela página no Facebook, que podem seguir, ou até mesmo pelo YouTube. Está muito ruído. Vamos começar então. Neste momento temos ao telefone pela primeira vez, estamos aqui a fazer esta experiência, a ver se isto corre bem. Aparentemente no Porto nós estamos com muito ruído, isto dos Mouros é uma gaita. Pá. Boa noite, João Paulo. Bom dia. Estamos-te a ouvir loud and clear. Já não posso dizer o mesmo. No Porto estão adiantados mais uma hora? Estás-me a ouvir, João Paulo? Eu estou a ouvir muita música, mas estou a ouvir muito mal a vocês. E agora? Melhorou bastante, então. É? A música não havia, deve estar a delirar. Deve ser da diferença de horas. Bom, nós vamos ter então o João Paulo no Porto, eu já vou falar um bocadinho sobre o João Paulo, e aqui no estúdio temos o Nelson Farrim, que é o diretor da Pois.pt e que vai estar também aqui a conversar connosco. Nós achámos que para falar sobre a visibilidade na comunidade LGBT seria importante convidar pessoas que fazem dessa visibilidade uma realidade, as pessoas que têm portais de notícias sobre a comunidade. Temos o João Paulo no Porto, que é o diretor da Portugal Gay, e aqui no estúdio o Nelson da Pois.pt. Infelizmente o Paulo Monteiro da 19 e o Pedro Carreira da Escrever estão fora de Lisboa, não puderam vir, virão numa outra oportunidade. Eu vou começar por ti, João Paulo. Estás-me a ouvir agora? Estás. Estou. Ótimo. Explica lá um bocadinho. Eu vou, para não estar a fazer aqui um grande elogio, o João Paulo é conhecido de toda a gente. Não é porque ele seja muito velho, nem muito antigo, mas é porque começou nisto e ainda andava de coeiros. E é uma das pessoas que cofundou a Marcha de Lisboa, fundou a Marcha do Porto e desde 96 que tem o site. E aquilo que eu queria que tu começasses por dizer é como é que começou esta aventura do ativismo e como é que te lembraste da necessidade de ter um site, que eu penso que é o mais antigo em Portugal para a comunidade, de criar esse site em 96. Ora bem, eu para vos falar do site tenho que falar de uma história de amor e peço desculpa. Então, tão bonito. Aliás, falar de amor não se tem que pedir desculpa, é sempre bom. Isto, o que aconteceu foi uma coisa muito simples. Eu conheci aquele que é o meu marido em 95, e ele é engenheiro informático, e enquanto pessoa homossexual, toda a sua informação foi conseguida através da internet, que a Portugal tinha acabado de chegar em 95 também. Mas ela já existia, e mais que não seja, existia nos meios universitários. O que aconteceu foi que nós conhecemos então em dezembro de 95, mais ou menos por volta de maio, a março, ele começou a falar um pouco de como é que fez a sua descoberta, ou seja, como é que ele se informou sobre a sua condição enquanto homossexual, e disse, olha, se calhar era giro, diz ele, podíamos fazer aqui uma versão daquilo que eu vi lá fora. E foi exatamente o que nós fizemos, fomos ver o que é que havia lá fora. Lembro-me que na altura a informação que havia também lá fora era muito na base de como falar aos pais, como falar com os colegas, como ser-se homossexual de forma o mais livre possível dentro do meio onde as pessoas se movimentam. E em junho de 1996 lançámos o Portugal Gay de uma forma muito tímida, foi muito engraçado, tinha um fundo preto, nada do que é hoje o design da maioria dos sites. Tinha um fundo preto, lettering branco, com algumas cores pelo meio, vigiando atentamente o seu crescimento, e o crescimento no sentido do número de visitas, quanto mais visitas é que ele tinha. E o que aconteceu foi, quando chegámos às 500 pessoas por dia, fizemos uma grande festa e fomos jantar fora. João Paulo, peço desculpa por interromper.
E assim, nesse início, você recebia elogios, comentários, críticas? Como é que era esse retorno das pessoas que seguiam ou que viam o site para ti, ou até mesmo para teu esposo que estavam à frente desse site? Sabes que no início não havia grande feedback, era uma coisa muito nova. Temos que ver que menos de 10% das pessoas tinham computador em casa e muitas menos ainda teriam acesso à internet. Era uma coisa muito nova. E basicamente, quem nos procurava não eram os haters, eram mesmo aqueles que precisavam da informação. No início, o feedback não é que fosse muito... Imediatamente começou a chegar... ou então contarem histórias do género... Eu sou LGBT, não vamos estar aqui a definir qual era a orientação de cada um, ou a identidade de género. Eu sou LGBT, vivo em tal parte assim e gostava muito de poder falar com os meus pais. Já li a vossa informação, mas o que é que vocês acham? Basicamente foi muito por aí. Depois, o que nos ia também inspirando, e obviamente que o site foi crescendo mais pelos inputs de quem nos visitava, que dizia, se calhar fazia falta ter uma informação sobre isto, se calhar fazia falta ter uma informação sobre aquilo. E eu recordo-me, por exemplo, que um dos nossos colaboradores off-record foi um médico especialista de doenças infecciosas do Hospital São João, com quem nós passámos algum tempo, mais até o Filipe, e durante uma semana, para nós ter sexo era uma aventura, porque este médico foi super, hiper específico e partilhou connosco todas as doenças que fazem parte, por exemplo, da secção de doenças sexualmente transmissíveis do Portugal Gay. E ver as imagens, e ver a forma de contágio, e ver tudo, foi traumatizante, posso-vos garantir isso. Mas, Tiveste quase a fazer um voto de castidade, não? Por outro lado, foi muito gratificante porque o feedback que vinha das pessoas foi imenso. E por causa disso envolvi-me também um bocadinho com a questão do HIV, por causa disso tive muitas reuniões do GAT, por causa disso estive envolvido com uma carrada de outras atividades sexualmente transmissíveis. E eu acho que fui um ativista por acaso. Eu acho que fui ativista porque o Filipe me empurrou para a frente. Porque por mim eu ficava quietinho no meu canto, só a fazer o site e nunca teria dado a cara pelo evento. João Paulo, eu só tenho de fazer-te um reparo. Que não tem nada a ver com a bondade e a excelência da tua transmissão e do teu trabalho. É que tu disseste que há 20 anos, quando começaste, ou há 19, não sei exatamente, falaste em LGBTs. E nessa altura nós só falávamos em gays. Pouco falávamos em lésbicas, até porque elas não eram atingidas em geral por essa coisa. Senhora. E o LGBTismo começou relativamente há pouco tempo. Antigamente, os heteros, nós não lhes ligavam nenhuma, nem eles a nós. E os trans até estavam muito mal vistos pela malta gay. Porque parecia que tinham rejeitado... Não por todo, António. Não, sim, mas eu estou a falar em... Em geral, sempre houve pessoas que perceberam esses fenómenos e que os entenderam, ou porque estudavam, ou porque lidaram com eles pessoalmente. Se calhar eu fui uma delas. António, tu deves te lembrar que nem sequer era LGBT. O LGBT surge na nossa linguagem ativista depois do jornal LGBT. Sim. Porque até lá era GLBT. Sim, era gays predominantemente. E ainda chegou a ser GLB, não tinha o T. Sim. Mas pronto, ainda bem que houve esta evolução, porque agora ela é muito mais abrangente e soma todos, e com o mais ainda quer somar mais, mas naquela altura era ainda muito redutor, como era também a luta, claro. Não é? E o próprio comportamento da comunidade, se é que ela existe ou existiu, o próprio comportamento da comunidade era muito muito machista, muito virada só para os gays. Sim, estava profundamente armariada. Depois é que alguns espreitavam pela janela, mas a maior parte deles estavam no armário. Tu estavas saltando fora, eu também já, mas ficámos um bocadinho vistos como os paneleiros oficiais ao serviço da República Portuguesa. Porque... Aliás, eu não sei quem foi que me perguntou como é que foram os feedbacks. Eu recordo-me que a primeira vez que eu participei num programa qualquer foi, se não estou em erro, a Praça da Alegria, pelo telefone, com Luís Goixa, ainda com a emissão aqui no Porto. Na Praça da Alegria. E durante uma semana, nós recebemos ameaças de morte online quase todos os dias.
Sim, sim. Tanto que muitas das pessoas que me conheciam diziam, pá, não saias à rua. Não, agora é que eu saio, agora quero ver com a bala. É bom dizer isso. Eu, nessa altura, estava no Vidas Alternativas na Vox, porque passámos por coisas idênticas. Eu também fui ameaçado e tive de mudar de carro, tive de mudar de caminhos para que fazia, porque a polícia avisou-me para eu não ir sempre pelo mesmo lado. Tive que instalar televisão na escada para ver quem é que vinha. Enfim, tive uma série de incómodos e ainda hoje não saio muito à noite, se não acompanhado. Porque teria já. Mas vamos falar agora da modernidade, que é muito mais importante, mas é bom recordar esses momentos para as pessoas perceberem que aquilo que hoje têm na mão para lidar não foi caído do céu, foi fruto de lutas das pessoas que se intrometeram nisto e que pagaram com algum preço esses incómodos. Mas, pelo que me toca a mim e a ti e a outros, não estamos arrependidos. Nada. Paulo, foi eu, Alex, que fiz a pergunta. E só uma pergunta mais só para passar aqui para o Helder. Seguinte, era justamente o que o Antônio acabou de falar e que tu também disseste sobre esse tipo de repressão que vocês sofreram. Porque o nosso programa hoje fala de visibilidade. E era isso, tu tinha, né, na época, em 2000, junto com teu esposo, a percepção de que tu estava da visibilidade... 96, desculpa, é que eu vi aqui desde editorial, mas é o site do editorial desde 2000. 96. Tu tinha a sensação de que estava a dar visibilidade a essa população, ou de qual seria a repercussão desse site a mostrar situações, a mostrar informações relacionadas a esse público? Tu tinha noção disso, dessa visibilidade, ou começou mais ou menos por querer mostrar, compartilhar algo seu? Sabes que no início, e como o Helder questionou, sim, Portugal Gay foi o primeiro, não havia nada, e nós no início não pensávamos sequer em, na verdade nem sequer seria um tema. Nós estávamos muito mais preocupados em ajudar as pessoas que estariam atrás em frente ao seu computador, porque não as conhecíamos de lado nenhum. Era muito mais ajudá-las com informação, muito mais... Eu acho que a visibilidade só veio... Eu só a senti muito depois, nomeadamente enquanto sócio da ILGA, sócio número 45, sócio da ILGA Portugal. E senti essa visibilidade porque a ILGA tinha um outro ramo de ação, não é? Foi quando eu conheci o António, foi quando eu conheci o Sérgio Vitorino, foi quando eu conheci o Simão, foi quando eu conheci a Fabíola, foi quando eu conheci quase muitos dos nomes ativistas que já estão, vamos chamar, no mercado há muito tempo, mercado aqui para essa expressão, não é? E aí sim tivemos uma consciência do impacto que afinal nós estávamos a ter, nós, Portugal Gay, e o resto também, porque entretanto todas as outras como é que se diz, organizações começaram a ter os seus próprios sites. Inicialmente estavam mais divulgadas até na lista de contactos de Portugal Gay, mas também foram construindo a sua visibilidade. E foi aí que nós tomámos consciência do impacto que nós tínhamos, porque até aí não tínhamos noção. Quando nós chegámos às 500 pessoas por dia, era um recorde. Nós durante 3, 4, não quero estar aqui a mentir, e muito menos estar a fazer, como é que se diz, a criar má informação, mas acho que foi durante 3 ou 4 anos, passados já algum tempo, que a IP, que era um dos servidores que fazia essa divulgação, que alojava na altura o Portugal Gay e alojava também a Bolsa de Valores, anunciou quem eram os seus top 5. E nós estávamos em segundo lugar. Mais visitado que nós era a Bolsa de Valores de Portugal. O que foi... Eu posso dizer que na altura eu senti muito medo, não medo de mim, da minha condição, mas se nós temos este impacto nas pessoas, se nós somos realmente tão visitados, nós temos de ter muito cuidado com aquilo que fazemos e escrevemos. E esse cuidado foi sempre tido. Por exemplo, nunca admitimos como é que se diz, pornografia, nunca admitimos textos porque tínhamos uma página de recados, os textos eram sempre vigiados, tão vigiados que ajudámos a pôr alguém na cadeia. Há histórias maravilhosas de Portugal Gay. Ajudámos pessoas a ficarem com os maridos, também aconteceu. E o impacto João, que nós eu já vou voltar aí acima. Vou só aqui apresentar o Nelson e depois já voltamos aí. Alex, diz-me só qualquer coisa. Diz lá 1, 2, 1, 2. 1, 2. É porque as pessoas estão-se a queixar que não te estão a ouvir lá em casa. Olá. E o teu micro está aberto. 1, 2. Então, 1, 2. Um, dois. Aqui está a sair.
não sei, um problema qualquer, mas isto é o direto e, portanto, muito obrigado por terem avisado. É bom estarem-nos a ver e estarem a dizer que tu estás sem voz, porque aqui estava a sair. Alex. Não, mas e ele também estava a te ouvir em casa. Bom, então é assim, Nelson, tu... Exatamente, apresenta aí o Nelson e para a gente começar aqui a perceber como é que é o pois.pt. Eu já ia fazer essa inclusão justamente do Nelson, porque como a gente tem o João Paulo a dizer do site, de uma visibilidade que começou há praticamente 20 anos, ou um pouco mais, o Nelson agora também com o site dele. O nosso convidado é o Nelson Farrim, é fundador do portal de notícias pois.pt, né, nasceu em 15 de julho de 91, estudou fisioterapia, mas muito cedo percebeu que o seu caminho passava pelo ativismo dos direitos das mulheres e também da nossa comunidade LGBTI+. O que levou a criar o portal. É modelo e gosta de jogos de consola e pratica também ginásio. Então, Nelson, fala um pouquinho sobre essa criação, essa ideia e da criação do portal, se tu já tinha noção de qual a visibilidade que ele teria, do objetivo e tudo mais. Olá, boa noite. Antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui presente, junto com o João Paulo também, que eu admiro bastante. Já o conheço, ainda não pessoalmente, mas falámos já ao telefone e online. Eu, quando criei o portal, fiz questão de falar com os principais sites que já existiam e que davam visibilidade e representatividade à nossa comunidade LGBT, assim como eu seguia também. E o Paulo, assim como o escrever, também foram uma das pessoas que responderam prontamente e me deram os parabéns também por eu ter criado, ter criado o site, porque eu acho que o mais importante com o que nós nos devemos preocupar é sim e lutar em conjunto, digamos assim, é pela comunidade em si e não por um tem um site, o outro tem outro. Nós não temos este tipo de intrigas, digamos assim, e fico contente por isso. O que me levou a criar o site, esta multiplataforma LGBT, eu comecei por ser um portal de notícias e estamos registados na ERC também, que é a entidade reguladora para a comunicação. Depois, com o passar do tempo, o site tem 1 ano e meio, esqueci-me de especificar, não é? Com o passar do tempo, quis desenvolver um pouco mais, ou seja, não me focar só nas notícias, mas também em entrevistas, reportagens, artigos que escreviam para o site também poder colocar. Assim, a Clara Pinto Correia, por exemplo, escreve para o nosso site. Estou contente de haver outras pessoas que estão interessadas em escrever para o site, ou seja, isso é muito bom, porque é sinal que as pessoas acima de tudo acreditam naquilo nas estruturas também que eu criei e no propósito. Tal como o João Paulo, também nunca quis entrar nem colocar conteúdo sexual, porque eu sei que o site também é visto por pessoas que não são LGBT. E eu, quando criei a multiplataforma, também nunca quis ir pela componente sexual ou pela componente pornográfica, porque não queria criar um site só exclusivamente para ser visto pelas pessoas LGBT. As pessoas que não são, acho que só têm a ganhar também ver o site, ver os menus, as fotografias, as notícias. Acho que é enriquecedor para qualquer pessoa, independentemente da sua orientação sexual ou identidade de género. E é isso. É isso. A minha questão, e agora direcionando um bocadinho mais para o tema do programa, tem exatamente a ver qual é que é a vossa perspectiva relativamente à visibilidade. Porque nós estamos muito habituados, ou durante muito tempo, a dizer, eu vou pegar na palavra, eu não gosto da palavra, mas enfim, são paneleiros à vontade dentro de casa, façam lá o que quiserem dentro de casa. E muitas vezes até na própria comunidade se tenta reduzir as questões LGBT, as questões de identidade de género ou de orientação sexual a 4 paredes, à cama. Como se as pessoas pudessem dar umas quecas, mas não tivessem o direito a existir na sua totalidade, na afetividade, no romantismo. Não. Isso é, na minha opinião, é estar a associar o LGBT à pornografia. E LGBT não é pornografia, não é sexo.
É muito mais do que isso, não é? E o que eu costumo dizer, para dar o exemplo da representatividade e da visibilidade também que eu gostava de fazer passar, um exemplo que eu costumo dar também é quando nós vemos um filme, seja um filme, uma novela, mesmo sem estarmos a falar dos personagens principais, há sempre muita tendência de vermos as pessoas num restaurante, quando a cena é num restaurante, por exemplo, isto falando de um filme ou de uma telenovela. No restaurante, todos os casais que estão nas mesas é sempre um homem e uma mulher. Quando vemos uma cena num restaurante romântico, não se vê ali praticamente, ou é muito raro ver-se 2 homens numa mesa, mesmo que seja apenas com a mão dada, por exemplo, ou mesmo que seja sem a mão dada, com uma vela no meio da mesa e um casal de 2 homens ou 2 mulheres. É muito difícil, é este tipo de representatividade que falta muito. Às vezes, agora em quase todas as novelas e filmes, temos um casal gay ou um casal lésbico, há assim uma representatividade, no meu ver, assim, ao de leve. E muito estereotipada, muitas vezes. Exato, e muito estereotipada, como se fosse assim quase uma obrigação, para apanharem aquele público LGBT também. Mas acho que devia de ir muito mais para além disso, pronto, quer seja na figuração, quer seja nos personagens secundários, quer seja, pronto, isto falando só dos filmes e das novelas, só como eu estou a falar, mas vai para além disso, claro. O que a Elda acabou de dizer e o que Nelson também comentou. Dando um exemplo agora, vindo do Brasil, né, e meu também em particular. Minha mãe, quando eu assumi-me gay, para ela aos 18 anos, ela logo em seguida disse para mim, olha, você não parece ser gay. Então, como você não parece ser gay, você pode arrumar uma namorada, né, pode casar, pode ter filhos, e caso você queira ter um relacionamento com outro homem, faz isso às escondidas para que ninguém veja. Então, sim, o que vai ser visto, o que vai ter visibilidade é sua normalidade para a sociedade, e sua vida pessoal, que ela dizia, fica às escondidas. E também aproveitando esse gancho, nós tivemos também no Brasil uma cena, que foi uma das primeiras também, parei para 20 anos atrás, foi um casal LGBT, de 2 homens que estavam no shopping, de mãos dadas, e um acariciou a perna do outro na praça de alimentação. E os seguranças do shopping os expulsaram do shopping por isso. E um deles é advogado e entrou com um processo, né, para o centro comercial, e conseguiram ganhar. E numa das entrevistas, depois isso repercutiu o Brasil inteiro, um deles falou o seguinte, que é pegando já a deixa aqui da frase que Helder colocou no alinhamento, que é, ele disse, nós temos que ficar visíveis para nos tornarmos invisíveis. Então, se dá visibilidade e aquilo se é normal... Alex, eu vou-te só pedir, desculpem lá, vou interromper aqui, porque ainda bem que nos estão a fazer sinal. Marco, muito obrigado. Tu continuas a não sair. Eu tenho o teu som aqui na mesa, ali na Regi também, mas as pessoas lá em casa não te estão a ouvir. E ainda por cima estás a dar... Ele tem que afastar um bocadinho o microfone só. Não, mas é que tu ouves, mas é claro, porque estás aqui a apanhar o som de estúdio, mas em casa não se ouve. E portanto, eu vou fazer aqui um intervalo musical, a música dá jeito. Já vou falar, eu queria falar convosco sobre esta música que precisamente o Alex escolheu, com um artista que o Nelson já entrevistou. E, portanto, vamos ouvir agora aqui um bocadinho a música. Deixa-me só dizer uma frase que ele disse que é importante. Ele disse, nós temos de ter visibilidade... Mas é que ninguém ouviu a frase dele, António. Mas vou eu repetir. Ok. Por isso é que vou ser o eco dele. Ok. Ele disse uma frase muito importante. É preciso sermos visíveis para nos tornarmos invisíveis. Porque é a prática da visibilidade que normaliza a questão e depois já ninguém fala disso. Sim, é verdade. Aliás, ainda ontem em conversa com o João Paulo, e eu por acaso ia-lhe perguntar isso, estávamos a dar o exemplo que já falámos aqui no primeiro programa com o Paulo Rainho do mar, não é? A primeira vez que se vê o mar, as pessoas algumas assustam-se, ficam espantadas e depois vão começando a habituar-se e até começam a gostar. E tanto o João Paulo como eu lembrámos simultaneamente da frase do Pessoa relativamente à Coca-Cola. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Mas então vamos ficar com a Glória Groove, com o Império, então, e já voltamos. Vamos ouvir então o Bailinho da Madeira. Rádio Movimento. Ao ritmo da sua vida. Rádio Movimento. Ao
ritmo da sua vida. Rádio Movimento. Ao ritmo da sua vida. A Torre de Babel. Bora pro ver, vai segurando. Viver num mundão, tá ligado que é caso sério. Dando a cara a tapa e às vezes sem ter critério. Levar o legado sendo parte do mistério. Trabalhar pra prosperar, ascensão do império. Viver num mundão, tá ligado que é caso sério. Dando a cara a tapa e às vezes sem ter critério. Levar o legado sendo parte do mistério. Trabalhar pra prosperar, ascensão do império. Olha meu mano, primeiramente, graças a Deus tô viva. Não dá pra saber o que vai acontecer quando você vive nessa vida marginalizada, fraca, estagnada, porém abençoada por alguém maior do que eu. Cheguei com força, tomara que não mexa em tosca. Quando não é assim, passa o mic pra mim que eu vou samba na cara dos coxa. What? I'm sorry, se te ofendeu não chore. Fiquei confusa, ô manaretusa, me chama pra tomar um corre. E olha só como o jogo virou. Do nada cê liga a TV, nós tá na Globo. E abre espaço pras donas sem torcer o nariz, que elas já chegam no estilo imperatriz. Viver no mundão, tá ligado que é caso sério. Dando a cara a tapa e às vezes sem ter critério. Levar o legado sendo parte do mistério. Trabalhar pra prosperar, ascensão do império. Viver no mundão, tá ligado que é caso sério. Dando a cara a tapa e às vezes sem ter critério. Levar o legado sendo parte do mistério. Trabalhar pra prosperar, ascensão do império. Especialista em destruição, examina. Encabeçando a revolução, examina. Pronta pro combate, só causando alarde. As inimigas late, consciência limpa, tô fazendo a minha parte. Autoridade, a dama que se fez respeitada. Dignidade, do tipo que entra e sai consagrada. Não tem mais jeito, vai ter que mostrar respeito. Nem fica bolado se olha pro lado e vê meu império crescendo. Viver no mundão, tá ligado que é caso sério. Dando a cara a tapa e às vezes sem ter critério. Levar o legado sendo parte do mistério. Trabalhar pra prosperar, ascensão do império. Viver no mundão, tá ligado que é caso sério. Dando a cara a tapa e às vezes sem ter critério. Levar o legado sendo parte do mistério. Trabalhar pra prosperar, ascensão do império. Bom, pedindo desculpa a toda a gente que lá está em casa relativamente ao problema do Alex. Pronto, isto hoje é só problemas técnicos, mas felizmente o Vítor está aqui para ajudar e já percebemos qual é que era a questão. Bom, Alex, experimenta lá falar agora. Então acho que agora todos estão a me ouvir. Pronto. O que eu estava a comentar com o Nelson sobre algum comentário que ele fez e que também a Alder fez foi sobre essa questão da visibilidade. E aí eu coloquei um pouquinho de um exemplo meu, né, que quando assumi-me gay para minha mãe por volta dos 18 anos,
ela disse que era para mim manter uma relação heterossexual às escondidas, à mostra da sociedade, e minha relação gay ficar às escondidas. Então eu não podia dar visibilidade a quem eu era, porque ela achava que aquilo iria repercutir mal, inclusive para a família, porque as amigas dela começavam a dizer com quem eu estava a andar. Se eu estava na rua com alguém, ela dizia, você estava na rua com aqueles paneleiros, aqueles viados, que é mais comum no Brasil, e isso era ruim. E eu falar também um exemplo de dois advogados também, de um advogado de mais um casal gay que foi expulso do shopping há uns anos atrás, há muitos anos inclusive, e a frase que o Antônio acabou de dizer era isso, da visibilidade. Eles disseram o seguinte, numa entrevista, que nós nos precisamos ficar visíveis para nos tornarmos invisíveis. E é isso que o Nelson estava acabando de dizer, de mostrar a visibilidade e não só estereotipar, não só, mas inclusive no cotidiano, porque nós estamos aqui, nós saímos para jantar, nós vamos ao cinema, nós vamos aos centros comerciais, aos shoppings, andamos nas praças, nos parques, fazemos piqueniques e tantas outras coisas. Então essa visibilidade tem que ser mostrada também nos meios de comunicação, né, e tantos outros. Ok, João, estás a ouvir? Estou. Ok, relativamente a isto, qual é que tu achas que é, primeiro, a importância de facto desta visibilidade e depois a própria visibilidade que o site permite? Sabes que há um ditado português que diz que quem não aparece esquece. E a visibilidade é um bocado isso. Se tu não apareces, se tu não és visível, as pessoas não falam de ti e não percebem as tuas dificuldades e não percebem, como é que é de explicar, as tuas necessidades. Tu tens que falar, tu tens que aparecer, tu tens que mostrar. E ali, eu acho que era o Alex que estava a falar da questão de não se parecer LGBT, e o não parecer, por vezes, faz com que a pessoa fique invisível, faz com que todo o percurso seja muito mais difícil. Porque se tu não és visivelmente LGBT, o que é que isso quer dizer? É-te apresentado a muitas namoradas, se fores homem é-te apresentado a muitos namorados se fores mulher. Claro. O questionado. E essa questão da visibilidade ainda se torna mais importante, nomeadamente na questão das marchas, e isso vê-se. As marchas têm crescido exponencialmente, quer o Porto, quer Lisboa, quer todas as outras que têm acontecido um pouco por todo o país, e isto faz com que, pelo menos quem vai fazendo o ativismo, tenha maior capacidade de negociação, nomeadamente com os partidos políticos, tenha maior capacidade de reivindicar uma quantidade de coisas que ainda não estão feitas, ou então de ir regando este vaso das coisas que já estão feitas. E isso não se faz com Borga, digo eu, também se faz com Borga, mas não se faz com Borga, faz com o marchar, com dar visibilidade, inclusive às nossas questões. E isso é o que, de certa forma, sim, vou sentindo. Nós vamos precisamente para a semana falar sobre as marchas. Eu depois daqui um bocadinho já vou anunciar isto, mas o António tem uma questão para colocar. Não é uma questão, é tirar uma conclusão daquilo que tu vens dizendo. É que se um rapaz, um homem, tiver muitas namoradas, ele está muito bem e é muito bem visto e é até muito elogiado, tanto pelos colegas como pelas moças. Se for um tipo gay que tenha muitos namorados, ele é promíscuo. É a diferença. Sim, mas É a mesma coisa que se passa com as mulheres. É, exatamente. Essas aí já até são mais... Também começa por P, mas normalmente não é promíscuo. Por alguma razão eu trouxe hoje esta t-shirt que não sei se as pessoas veem, em que eu digo a violência não faz o meu género. E trago esta t-shirt para recordar que em Portugal agora estão a aparecer cada vez mais atos de violência contra as mulheres. E deixem-me só... Não sei se leem. Lê-se. Só vira mais... Porque eu também estou a dar visibilidade, tal como nós estamos aqui a dar, a uma luta que é preciso travar e que os gays e os homens têm de travar, que é pelas mulheres, em solidariedade com elas, que são as vítimas do nosso machismo. Há uma questão que já foi abordada relativamente à visibilidade e no histórico que houve, que o António começou por falar. Primeiro a comunidade gay, depois as lésbicas acharam que não tinham visibilidade na comunidade gay e começou-se a falar de gays e lésbicas. Depois vieram os bissexuais e foi o GLB, depois lá vieram os trans, depois as lésbicas passaram para primeiro lugar, enfim.
continua a haver, e isto acho que é importante, nós vamos falar muito disto para a semana, mas continua a haver, relativamente a algumas pessoas da comunidade, relativamente, por exemplo, aos trans, aos travestis, principalmente relativamente a homens ou mulheres trans que não fazem a mudança completa, tratamento hormonal. Não fazem tratamento hormonal, não fazem cirurgias todas, ainda há muita falta de visibilidade e há um preconceito enorme dentro da própria comunidade. Não é? Eu cheguei a ouvir e ter grandes discussões na altura das marchas, aqui há uns meses, com pessoas que diziam: vêm essas macacas para aqui estragar a vida dos gays discretos que somos nós. E, portanto, ainda há muito para ver. O gay discreto tem muito medo da indiscrição, porque a indiscrição põe-no a ele em causa. E, portanto, os travestis que são muito visíveis, ou os trans, põem em causa a pseudo-masculinidade desses homens gays. Não só os travestis e as transexuais, mas quem é afeminado, quem tem trejeitos, ou a lésbica que é mais masculina, e aí vai. São esses momentos que põem em causa aquilo que é uma diversidade que não é tão diversa como isso. Na verdade, é uma diversidade muito integrada. Por isso eu costumo dizer, a propósito de mim próprio, que eu sou livre, liberto e libertino. Porque sempre as pessoas pensam que libertino, que eu ando a ir para a cama com toda a gente. Mas não é nesse sentido. É no sentido de trazer a liberdade da palavra para os outros, para encorajar os outros. E continuo a dizer, e sou católico, apostólico, romano, evidentemente à beira da excomunhão. Sim, mas eu acho que é muito importante nós estarmos sempre a ver as coisas, para nos habituarmos. Especialmente aquilo que é diferente. O ser humano fica sempre um bocadinho espantado com o que é diferente, não é? Quando aparece alguma coisa diferente. E depois habitua-se. Mas se essas coisas diferentes não forem vistas, isso não se passa. Mas a história tem crescido à sombra da diferença e do que é diferente. E é esse crescimento da diferença que traz o progresso à humanidade e aos homens e mulheres, claro. Antes de terminarmos esta primeira parte do tema e passarmos à parte cultural, queria-vos também ainda ouvir relativamente à parte de apoio. Eu sei que Portugal Gay tem uma parte, mas também conheço há mais tempo, tem uma parte muito importante do site vocacionada para apoio, seja apoio psicológico, seja apoio até no assumir, junto à família, apoio jurídico, por aí fora. E gostava de vos ouvir um bocadinho sobre isso e sobre o papel que isso tem para as pessoas. João? Queres começar por mim? Ok. Sim, começa aí. Sim. Enfim, nós não temos apoio jurídico. Nós temos pessoas que estão ligadas à questão da advocacia, né? E o que fazemos é encaminhar as pessoas para essas pessoas. Nomeadamente no que tem a ver também com as questões das doenças sexualmente transmissíveis, e até mesmo noutras questões. Por exemplo, eu não me sinto à vontade para, de alguma forma, acompanhar uma pessoa que seja lésbica ou uma pessoa que seja trans, e o que eu faço é o encaminhamento, invariavelmente, das pessoas lésbicas para a minha amiga Fabíola, agora recente deputada do Bloco de Esquerda, parabéns Fabíola. É verdade. A Fabíola sempre foi nomeada, que bom! Eu apoiei-a, eu dei-lhe muito apoio. Ela é de Santarém, eu não sabia que ela tinha sido eleita. Muito bom, e nas parabéns. questões trans, agora, desde sempre mandava para a Eduarda Santos e para a falecida Lara Ferreira, a Lara Crespo, e obviamente que agora vamos só respeitar o espaço da Eduarda, mas a Eduarda para mim é uma referência, porque a Jo Bernardo também, entretanto, agora está noutras vidas, está na vida dela. Ou seja, quando são coisas que o pessoal gay não se sente à vontade, eu encaminho para outras, como encaminhei já algumas vezes pessoas para a Yoga Portugal em determinados aspectos, sim. Nós não temos que fazer tudo. Ninguém tem que fazer tudo. E somos tão variados que qualquer um pode dar tudo. Claro, essa articulação também é extremamente importante. Nelson, qual é que é o tipo de apoio que vocês disponibilizam no site, para além das notícias, das entrevistas, da parte cultural, da loja, inclusivamente? Nós só temos loja online para além das entrevistas, notícias, artigos e tudo, mas não temos nenhuma parte de apoio. Pelo menos para já. Bom, meninos, vamos combinar que vocês regressam, não é? E tu tens de regressar em corpo, porque eu ia dizer que é sempre um prazer ter o Nelson em estúdio,
com esta cara linda. E tu também, João Paulo, tens uma cara linda, mas agora ninguém te está a ver. Portanto, tens que vir cá a Lisboa. Meu caro amigo, não desgraça o caso. Só queres ser o Nelson porque é o mais novo. Não, eu estou-te a acabar de dizer que tens de vir cá abaixo. O Nelson é a nova geração de GLBTs que nós temos de acarinhar e encorajar, porque ele traz o nosso discurso e traz mais o discurso dos jovens, que é um discurso que passa muito pela internet e que passa muito pelas novas vidas que se fazem na internet. Diz lá. O Nelson é uma agradável surpresa no meio. O Nelson e não só. Se nós repararmos, e eu sei que o tema está para a semana, mas nas marchas cada vez mais temos gente muito nova e gente com muita consciência daquilo que está ali a fazer. Felizmente isso está a acontecer. Ok. Nelson, João Paulo, muito obrigado. Eu vou só pôr aqui um bocadinho de música para entrar o Tito Lívio e para sair o Nelson e já voltamos. Até já. Obrigado. Rádio Movimento. Desejo afago, nem o perdão, e que seja feliz com quem encontrar, mas nunca mais volte aqui, provando o meu ar, e na doce cadência do Estamos a ouvir o Johnny Hooker. Eu vou fazer uma macumba para te amarrar, maldito, que faz parte da banda sonora do Golpe de Sol, que estreou no Festival de Cinema Queer 23 de Lisboa e que nos permitiu fazer agora aqui esta passagem para o nosso Tito. Olá, mano. Olá, mano, também. Vamos falar esta semana de 2 filmes de estreia recente. E vou começar pelo Downton Abbey, que é, digamos que é a passagem para cinema de uma grande série inglesa com alguns dos melhores atores ingleses, entre eles a grande Maggie Smith, que faz a avó aristocrata, e que tem um desempenho formidável. Na série não havia nenhuma cena que metesse gays, praticamente. E o filme tem uma cena muito interessante, porque o novo mordomo da casa, porque o antigo
já se tinha reformado. Entretanto, o filme trata da visita dos reis ingleses ao solar, portanto, de Downton Abbey. E então o mordomo é gay e vai num bar encontra um homem que o engata e esse homem leva-o para um centro, portanto, para um bar clandestino onde os homens dançam com homens e de repente entra a polícia e eles todos são presos. Portanto, e tratam-nos pessimamente mal, maltratam-nos fisicamente, chamam-lhes os piores nomes. E o homem que o levou para... e o homem com quem ele estava à espera de se encontrar no bar antes deste engate, salva-o porque é muito importante na Casa Real inglesa. E, portanto, consegue salvá-lo da prisão e do escândalo consequente. E começa aqui um romance. É engraçado, só sem querer fazer aqui, como se diz agora, spoilers relativamente ao filme para quem não viu, mas é engraçado isso que estás a dizer. Eu ainda não vi o filme. Sei que é uma sequela da série, que já estava prevista, mas faz-me lembrar alguma coisa que acontecia em Portugal na altura do antigo regime, não é? No salazarismo, em que era tudo muito mal visto, mas as grandes figuras das grandes famílias tinham os seus amantes, ou as suas namoradas, que fossem mulheres, e isso era perfeitamente aceito. Era sempre, quem perdiam sempre eram os gays das baixas classes sociais. Os outros estavam automaticamente protegidos. E temos o caso dos Baleroso, que nunca foram a julgamento. E mesmo o próprio Brick, portanto, ainda no tempo da antiga senhora, era um clube praticamente fechado e frequentado pelos gays das altas classes sociais e com uma certa tolerância do regime. Mas antes disso houve um outro bar que era em frente ao Jardim São Pedro de Alcântara, o Zé Bar. E havia também o Antiquário em Campo de Ourique aqui e havia também aquele bar da Joaninha, portanto no bairro Alto do João. Sim, Que era muito célebre. O Zé Bar, o dono era um senhor que era administrador da Companhia dos Elétricos de Lisboa e era inglês, um senhor de alta classe. E pôs lá o seu namorado, que era o Zé, como barman, mas só se entrava lá com chave. Estão-me a fazer sinal que as pessoas adoram ver-te lá em casa na televisão, António, mas só estás de perfil. Eu sei que tens um perfil egrégio, mas aquilino, mas a câmara está aqui. Aqui, a câmara está aqui. E tu estás embevecido a olhar para o Tito e só te vem de lado. Isso. Mas pronto. Peço desculpa aos Pronto. Não. É a minha aura, sabe? Aos nossos telespectadores, é quem está a te ver. A ouvir estão todos a te ouvir, mas a te ver só te vem de perfil. Então Pronto. O que vale é que o direto tem isto e a gente ainda por cima vamos recebendo aqui uma série de contactos e de mensagens. Tito, antes de passarmos ao outro que tu nos trazes, relativamente para além da questão do episódio homossexual, neste caso, que é retratado em termos cinematográficos. Olha, eu gostei, não é um grande filme, não é uma obra-prima, objetivamente não o é. É um filme que se vê com muito agrado e, sobretudo, para mim, como crítico de cinema, foi muito bom ser ao mesmo tempo crítico de teatro, porque há um trabalho de atores aqui formidável. Já a série tinha um trabalho de atores e de reconstituição de época. Sim, eu penso que a maioria do elenco mantém-se. O Hugo Bonneville, a Maggie Smith, por aí fora. Sim, mantêm-se todos e é um prodígio ver como se representa. Aliás, a melhor escola de teatro é a escola inglesa. E as séries e a reconstituição artística, a reconstituição de época, chamada em cinema direção artística, é sempre esplêndida, como tu vês nas séries da BBC. Portanto, o filme não adianta muito mais em termos artísticos do que adiantou na série. Depois o outro filme é Vita em Virgínia. Exato, que relata
Já houve um filme sobre a Virginia Woolf, aliás, houve dois. Um que foi As Horas, do Stephen Baldry. Baseado no romance do Cunningham. Em que a Nicole Kidman ganhou o Oscar, era ela que fazia de Virginia. Mas era um filme genérico, era um filme que dava pistas para quem não lê Virginia Woolf. Este é muito mais elitista. Sim, tinha bastantes influências da Mrs. Dalloway, havia as 3 fases, não é? Sim. E ler Virginia Woolf não é muito fácil, não é uma escritora de grandes leitores, porque ela usou uma coisa em que inovou, que é a corrente da consciência. O outro filme foi o Orlando, portanto, um dos seus últimos livros, em que o protagonista muda várias vezes de mulher para homem e de homem para mulher, e que foi precisamente inspirada pelo romance da Virginia Woolf com a Vita Sackville West. Portanto, foi uma relação conturbada, porque a Vita Sackville West tinha uma coisa péssima para as relações. Quando não podia captar as pessoas, era possessiva e destruía-as. E a Virginia Woolf acabou com esse romance porque iria destruí-la. A Vita Sackville West queria que a Virginia Woolf se separasse do seu marido, que era um pilar fundamental na vida dela, visto que ela tinha uma doença mental grave. Bipolar, sim. Era bipolar, algo que a levaria ao suicídio. Mas, portanto, este filme debruça sobre a correspondência entre ambas. E é feito por 2 grandes artistas que não são tão conhecidas como as das Horas, mas é um filme intimista, lindíssimo, que eu recomendo a todas as pessoas e que numa escala de 1 a 5 eu daria 4 estrelas. Tu tinhas-me dito, a falar sobre o filme, que poderia ser considerado um pouco elitista e que não era um filme fácil. Acho que foi essa a expressão que tu usaste. Não, é um filme só para quem conhece já a obra da Virginia Woolf, que tenha lido, portanto, a Mrs. Dalloway, que está lá um bocado também, e o Orlando. E depois, como é um filme que se debruça precisamente sobre as cartas dessa relação muito conturbada e que ainda levou mais a Virginia Woolf para a beira do abismo, apesar de lhe ter posto um fim. Eu queria... Tu há bocado disseste-me que se fala pouco de teatro aqui. Há 2 peças que eu recomendo vivamente, que é o Amante, que está na sala-estúdio do Teatro da Trindade. É uma peça do Harold Pinter, é uma peça que ele fez para rádio, das suas peças mais curtas, com uma encenação muito boa do Albano Jerónimo e da Cláudia Schell, e com 2 interpretações magníficas. Eu fui vê-lo há pouco tempo pela segunda vez, do Virgílio Castelo e da Custódia Galego, com muito orgulho digo isto, que foi minha aluna. E outra é o magnífico musical Chicago, que é uma adaptação nossa, encurtada, é adaptação de letras e música, e que é magnífica também, e ambas têm estado a esgotar, têm sido 2 grandes sucessos. Sim, o que mostra que o Diogo Infante foi meu aluno também, é um ótimo diretor artístico e que faz aquilo que é teatro de repertório, que o Teatro de Dona Maria II deveria fazer e não faz. E o Teatro da Trindade tem tido, de facto, desde que o Diogo lá está, produções fabulosas. Porque consegue reunir a qualidade com a popularidade. Aliás, houve um grupo que foi ver o Chicago, como várias pessoas que já tinham ido ver o da Broadway, e disseram que o da Trindade não fica nada atrás. Não, nada. Eu vi também em Londres e não fica nada atrás, de facto. Portanto, recomendo vivamente, vão ver Chicago e vão ver o Amante, mas marquem bilhetes, reservem bilhetes com a necessária antecedência. Só aproveitar aqui antes para dar um alô aos nossos ouvintes e telespectadores. A Ana Cristina Galeano também, que está parabenizando programas, que é muito importante os temas discutidos. O Anildo Rosa, que está dando parabéns. E o Anildo é de Belém do Pará, no Brasil. E é meu amigo.
que tá acompanhando. Eu é que lhe disse hoje para ele ver. Pronto, temos também um amigo também que está acompanhando, que é o Alex Milani, que é um estilista e designer de moda do Brasil, lá da Bahia de Salvador, que está aqui em Portugal, devido a uma premiação que ele recebeu. E temos também o Paulo, lá da Ilha da Madeira, que também vamos estar com ele na próxima semana no Pride da Madeira, que está dando um alô e um parabéns também ao programa. Muito obrigado, Paulo. Ainda na parte cultural, eu gostava de referir este livro, exatamente, já estou ali na câmara, chama-se Desorientação, Assumir é o Caminho, é do João Geraldes, foi hoje apresentado, foi hoje lançado em Lisboa, já tinha sido há 15 dias lançado no Porto, foi hoje lançado em Lisboa, é uma edição da Chiado e é um testemunho basicamente do João sobre como foi o seu percurso de coming out. Ontem celebrou-se o Dia Internacional do Coming Out. Coming out é uma expressão inglesa, mas em português seria do assumir-se. Não é? É o tradicional sair do armário. O sair do armário, exato. Ontem foi o Dia Internacional de Sair do Armário, se bem que há uma tentativa, acho eu, perigosa, e isto é um assunto caro ao António, há uma tentativa perigosa de nos voltar a meter todos no armário. E, portanto, nós devemos temos de estar muito atentos a essas tentativas que andam por aí de tentar tirar direitos adquiridos. Há duas coisas também. O prémio Saramago foi dado a um romance que trata do problema daquele transexual que foi morto no Porto. A Gisberta. É um belo livro, comprem também. Com muita sensibilidade, um livro com muita sensibilidade que faz vir as lágrimas aos olhos, da forma como foi escrito. Eu só gostava de dizer, porque temos ouvintes brasileiros, que amanhã no Brasil inicia-se uma festa muito engraçada. É o Círio da Nazaré, uma festa católica, mas que é uma das maiores do Brasil. Sabias disso? Também comemoram lá no Sul? Sim. Mas para a nossa população LGBT, o Círio de Nazaré também traz uma festa que é no sábado antes da procissão da Santa, que é a festa da Chiquita, que é uma festa que reúne todo o público LGBT do Pará e do Brasil que vão, porque é uma noite pré a saída da Santa. Então eles ficam numa praça em festa e no domingo pela manhã, quando passa essa procissão, todos estão lá prontos para saudar a Santa, que é Nossa Senhora, né, de Nazaré. Por isso é que este meu amigo que acabou agora de falar, foi ele que me deu esta novidade e eu achei que valia a pena sensibilizar as pessoas, porque nós estamos intrusados na cultura brasileira, seja ela religiosa. Aproveite, Antônio, fale sobre o nosso amigo iraquiano que você queria falar. Sim. Antes que esqueça. Temos um iraquiano que está a viver em Istambul, na Turquia, foi fugido do Iraque porque é homossexual e que está correndo o perigo, devido às mudanças que estão a acontecer-se na Turquia, de ser remetido para o Iraque, onde pode encontrar a morte. Neste momento, eu e alguns amigos e eu, estamos a tentar salvá-lo, e ontem abriu-se uma janela com a Organização Mundial dos imigrantes, que encontrou talvez uma fórmula de o conseguir trazer para Portugal. Eu falei para a Embaixada de Portugal em Ankara, que é a capital da Turquia, e lá a senhora disse-me que vocês precisam de fazer duas coisas: conseguir que aqui o CEF lhe dê um aval para ele entrar em Portugal, que se conseguirem isso, nós imediatamente pomos aqui o carimbo para ele poder viajar. Neste momento é o ponto da situação. Sim, neste momento o que era importante deixar aqui o apelo, nós já estamos para além da hora, mas o apelo mais importante é, se houver alguém que nos possa ajudar a chegar ao CEF, isso era extremamente urgente. Que consiga conhecer alguém importante. Bom, e por aqui e eu vou só despedir-me, deixar então o tema da próxima semana, que é se as marchas do orgulho ainda fazem sentido. Vamos ter 2 enviados especiais à Madeira, o António e o Alex estarão na Madeira e entrarão em direto durante o programa, vão-me abandonar aqui sozinho em estúdio, para falar sobre a marcha, e vamos ter pessoas ligadas à organização tanto da Marcha de Lisboa como da Marcha do Porto, também aqui em estúdio. Não se esqueçam, Alex, fazem um apelo último para as pessoas porem questões e... Pronto, estamos mais uma vez, né, a pedir que os nossos ouvintes e telespectadores que acompanham em direto
que possam fazer questionamentos, perguntas durante o programa. Acredito que nós também teremos programas em que vocês possam participar por telefone, por telemóvel. Então vamos também abrir alguns programas para que possam ligar e falar em direto, fazer sua pergunta, seu questionamento, dar seus parabéns. E não deixem de nos seguir na página. Nós temos uma página no Facebook com o mesmo nome, Para Lá do Arco-Íris. Dá like e lá também vamos ter notícias a falar dos próximos programas, também com eventos. Né? E temos um e-mail também que vocês podem estar enviando sugestões. Né? Que o e-mail, vou deixar aqui para vocês, é o pldarcoiris@gmail.com. E mais uma vez obrigado e até o próximo sábado em direto da Ilha da Madeira. Bom, eu vou-vos deixar então novamente com o Johnny Hooker e eu vou fazer uma macumba para te agarrar. Não sou eu, prometo, não faço nenhuma macumba para amarrar ninguém. Mas só dizer que, mais uma vez, que este filme, O Golpe de Sol, do Vicente Alves do O, estreou ou antes estreou no Festival de Cinema Queer 23 Lisboa e até para a semana. Fiquem para lá do arco-íris. Boa noite. Boa noite. desejo afago, nem o perdão. E que seja feliz com quem encontrar, mas nunca mais volte aqui, profane o meu lar. E na doce cadência do samba me perder numa roda de bambinão e nunca mais voltar. E se quiser dançar, posso te ensinar na